Estabilidade do trabalhador. Quais são os limites, né? Esse é o tema polêmico e é o tema de hoje da nossa coluna de direito. O repórter João Tiago está ao vivo com o advogado e professor Paulo Vitor Souto para contar, para trazer algumas orientações para a gente, né, João? Porque é o seguinte, o que a gente precisa saber sobre esse tema, sobre esse assunto? João, boa noite para você. Muito boa noite, Linda. Boa noite a todos que nos acompanham no Jornal da Correio. Um assunto realmente bastante polêmico, especialmente porque nos últimos tempos, nos últimos meses, surgiu uma história de que a estabilidade poderia garantir aí emprego para as pessoas durante muitos e muitos e muitos anos, quando na verdade estabilidade não funciona desse jeito. Eu estou aqui com o doutor Paulo Vitor Souto, advogado e professor, especialista em direito do trabalho e direito previdenciário. E ele vai explicar pra gente, doutor, a estabilidade não é tão estável assim que as pessoas não possam acabar sendo demitidas por algum motivo, sendo desligadas do trabalho, não é verdade? De fato, João. Boa noite, João. Boa noite, Linda. Boa noite, telespectador. A estabilidade, como o próprio nome diz, é uma estabilidade provisória, tá? Não existe estabilidade absoluta no direito do trabalho nos dias de hoje. Inclusive, nesse aspecto, muito se fala nos dias de hoje que não é possível mais despedida sem justa causa, o que de fato é uma inverdade. A despedida sem justa causa, ela continua vigorando, ela prevalece e pode existir independente de qualquer situação. Não existe mais uma estabilidade nos dias de hoje, como existiu no passado, há muitos anos. Hoje em dia, a estabilidade ela é uma questão excepcional e, como o próprio nome diz, ela é provisória. Quem são as pessoas que podem se beneficiar dessa estabilidade e por que elas podem se beneficiar? João, a estabilidade, ela vem para suprir algumas circunstâncias, para dar segurança ao trabalhador. No caso de uma trabalhadora gestante, ela tem uma estabilidade provisória desde a concepção até 5 meses após o parto. Aquele empregado que sofre um acidente de trabalho e, diga-se de passagem, se afaste por mais de 15 dias, recebe um benefício acidentário. Neste caso, ele, ao retornar, ele tem 1 ano de estabilidade no emprego. E isso serve para dar uma segurança ao trabalhador, para que ele não seja despedido de maneira sumária a partir do momento que ele retorna ao trabalho. Nessas circunstâncias, eles não podem ser despedidos, desde que não haja um motivo de justa causa. E uma despedida sem justa causa, ela é totalmente vedada nesses aspectos. Então, se há um motivo de justa causa, essas pessoas podem ser desligadas do emprego. Sim, João, sim, de fato. A despedida por justa causa, ela se sobrepõe a qualquer tipo de estabilidade. Nenhuma estabilidade no direito brasileiro é absoluta. Então, mesmo um empregado gestante, mesmo um dirigente sindical, mesmo um empregado acidentado que tenha as chamadas estabilidades provisórias, eles podem ser despedidos por justa causa, caso venham a cometer isso no ambiente de trabalho. Eventualmente, uma situação hipotética, uma grávida que seja pega furtando, comprovado essa circunstância, isso é motivo de justa causa, isso é um ato de improbidade e eventualmente pode rescindir o contrato de trabalho mesmo ela tendo a estabilidade gestacional provisória. Mas e aquele empregado que ele tem a estabilidade, ele está gozando desse benefício nesse momento, mas ele quer se desligar da empresa? Uma grávida que não vai ter, por exemplo, como voltar para o trabalho porque não tem com quem deixar os filhos, o que ela faz numa situação dessas? João, assim como um empregado que de fato deixa de emprego, não é uma estabilidade que o obriga a ficar no emprego. O pedido de demissão é um ato voluntário onde o próprio trabalhador deseja sair do trabalho. Nessa circunstância, se ele desejar sair voluntariamente, tendo estabilidade provisória, seja estacional, sindical ou no próprio caso do acidentado, ele pode voluntariamente pedir o desligamento e deixar o trabalho. Neste caso, ele não vai ter assegurado o período de estabilidade, os salários daquele período. Ele vai ter uma rescisão como se fosse um pedido de demissão efetivo. Então, a estabilidade, ela serve para garantir para o empregado aquele período de segurança no trabalho, no entanto, não isenta ele das responsabilidades que ele tem enquanto empregado. Tem que ter a conduta que o empregado tem em qualquer circunstância. De fato, João, é muito importante esclarecer que a estabilidade ela não serve como um escudo para o trabalhador praticar determinadas condutas ilícitas. Eventualmente, sendo praticado, ele pode vir a ser passivo de punição, como qualquer outro tipo de empregado no ambiente de trabalho. Doutor Paulo, muito obrigado pelas informações. Linda, tá aí o esclarecimento para os nossos telespectadores, o que é essa estabilidade e esclarecendo de vez, esse boato de que a estabilidade dá emprego garantido do vitalício é só boato mesmo. A lei, ela é diferente e nenhuma estabilidade é tão estável assim como eu disse lá no começo.
Pois é, valeu pelas dicas, João, Paulo, obrigada pelas informações. Lembrando que, né, se você perdeu ali algum detalhe, quer rever essa conversa, esse bate-papo, vai lá no nosso YouTube e assiste novamente essa entrevista para você tirar qualquer dúvida.